Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as leis trabalhistas, o que mudou depois da pandemia, o que o empregador pode e o que ele não pode fazer. Existem regras para o home office? O formato de trabalho onde o trabalhador trabalha em casa de forma remota? Essas e outras dúvidas relacionadas à legislação trabalhista após a chegada do coronavírus serão respondidas nesse vídeo para trazer segurança, tanto para os empregadores quanto para os empregados, que os direitos e deveres dos dois lados estão sendo cumpridos. Essa semana foram editadas 2 medidas provisórias flexibilizando as regras trabalhistas nesse momento de pandemia, como a forma de tentar preservar empregos, mantendo a renda dos trabalhadores e preservando a sustentabilidade das empresas. Uma delas, a MP 1045, traz de volta o BEM, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite que a empresa estabeleça acordo com os funcionários para a redução da jornada de trabalho e salários, bem como a suspensão temporária de contrato de trabalho. A juíza Audrey Vaz, do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal, vai explicar como deve acontecer a negociação entre empresa e funcionário para o estabelecimento desse acordo. O governo federal, ele renovou, por assim dizer, esse programa, né, que já havia sido criado ano passado e ele agora o renovou com algumas alterações. E ano passado, quando ele surgiu, naquele momento da pandemia, tudo muito novo, enfim, houve muita discussão sobre essa questão do acordo, como que ele poderia ser feito, porque a norma falava que, no geral, ele poderia ser feito de forma individual, com exceção de uma faixa salarial, que eu já chego lá. E a nossa Constituição, ela fala que a redução salarial, ela só pode ocorrer com negociação coletiva. Então, essa questão foi até o STF. E o STF, então, entendeu, foi uma discussão muito fervorosa, né, e que envolveu muita comunidade jurídica, que era de interesse de todos, entendeu que poderia, sim, ser um acordo individual, desde que, posteriormente, fosse comunicado à entidade sindical. Bom, e o que... Então, agora, para bem ou para o mal, porque há quem acha que deveria ser coletivo, mas agora já não há tanta estranheza nesse aspecto, já que essa nova medida provisória está renovando, basicamente, essa forma de acordo, né? E o que ela prevê? Ela prevê 3 faixas salariais. 2 faixas em que você pode fazer essa redução mediante um acordo individual, ou seja, mediante uma negociação entre trabalhador e patrão, e uma faixa intermediária que é mediante acordo coletivo, né? Quais são essas faixas? Então, para quem ganha até R$ 3.300, ou para quem ganha mais de R$ 12.867,14, por que esse valor R$ 12.867,14? É 2 vezes o teto da Previdência Social. Vale o acordo individual. E para quem está nesse meio, tem que ter um acordo coletivo. Por que quem está nesse meio tem que ter um acordo coletivo? É porque, como você bem colocou, o governo ele vai pagar o bem, né, que a gente chama, que é o benefício emergencial, que ele é proporcional ao que a pessoa receberia de seguro-desemprego. E conforme a redução que ela teve salarial. Para quem ganha acima de R$ 3.300, conforme a redução salarial acontece, a pessoa perde muito. Mesmo que ela receba o bem, ela vai ter na prática uma redução salarial muito grande. Já para quem ganha menos, na prática a redução salarial é menor. E para quem ganha acima de 12 mil, se entende, ainda que a gente sabe que não é tão simples assim, se entende que a pessoa tem mais flexibilidade de negociar com o empregador. Então, a gente tem essa possibilidade. Acordo individual para quem está entre 3.300 e acima de 12.867,14, e nesse intervalo aí o acordo é coletivo, ou seja, tem que envolver a entidade sindical dos trabalhadores. A doutora Alders também fez uma observação para os empregadores no estabelecimento de acordos trabalhistas. Vamos ouvi-la. Eles fragilizam mesmo. E é por isso que eu, se fosse empregador, às vezes quando nós damos alguma orientação, um curso, enfim, eu diria para o empregador, tome cuidado com esses acordos, não use esses acordos deliberadamente, achando, não só para redução de jornada, porque
a antiga MP 927, que foi agora renovada também, ela abria margem para acordos em outros temas. Não use esses acordos achando que é uma porta aberta para fazer o que quiser, porque existem outras normas trabalhistas e principalmente as normas constitucionais que protegem o trabalhador justamente para ter um mercado de trabalho equilibrado. Então, se às vezes o empregador é ousado demais, ele pode ter problemas na justiça. Então, respondendo essa primeira pergunta, os acordos valem? Valem. Os acordos, a princípio, valem. Mas não quer dizer que eles podem fazer tudo. Então, o empregador tem que ser cuidadoso nesses acordos, principalmente nos individuais. Porque nos coletivos você tem o ente sindical, esse desequilíbrio fica menor. Né? Antes estava assim, aí ele aproxima um pouquinho mais. Agora, no acordo individual, a chance de um questionamento é muito maior. E como está sendo a fiscalização das relações entre empresa e empregado nesse período de pandemia para checar se os acordos estão sendo cumpridos conforme orienta a legislação? Quem comenta sobre o assunto é Bruno Teixeira, diretor de Relações Institucionais da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Veja o que ele falou. Primeiramente, ficou muito mais difícil pela própria questão da pandemia, né? Então, tem muitas limitações que acabaram acontecendo e os próprios fiscais têm muito mais receio de, por exemplo, fazer uma fiscalização no local de trabalho, que dificulta um pouco mais. Né? Então, a gente também tem o deslocamento da força de trabalho das pessoas que fazem fiscalização em loco, até para as questões mais sanitárias, né, da pandemia. Então, as fiscalizações relacionadas à questão de jornada, por exemplo, se efetivamente teve a redução que o benefício prevê, né, que o programa prevê, fica um pouco mais difícil de verificar. Tá? A gente está buscando no Ministério Público fazer essa fiscalização até por outros meios, às vezes por meio de prova oral ou até documental. Durante os acordos de redução de jornada ou suspensão dos contratos de trabalho, o empregador precisa continuar pagando o INSS? Vamos escutar o que a juíza do trabalho, Aldre Vaz, falou sobre o assunto. Bom, sobre essa questão relativa à contribuição previdenciária, a gente tem que pensar o seguinte, que essa nova medida provisória, né, que reavivou, que era a medida 936, que virou depois a lei 14.020 de 2020, ela tem estágios de redução salarial e de até suspensão mesmo salarial, que é o caso da suspensão do contrato. No caso da suspensão do contrato, de fato, o empregador fica eximido de recolher a contribuição previdenciária. Tanto é que a norma diz que, se o trabalhador quiser, ele pode contribuir nesse período para que isso conte para ele de alguma forma, como previdência, né? Enfim, para que ele esteja seguro. Então, existe essa possibilidade. No entanto, nas demais formas, que são a redução de 25%, né, 50% a 35%, o empregador vai contribuir sim, só que ele vai contribuir, obviamente, menos, né? Porque ele vai contribuir sobre aquela base salarial reduzida, né? Ela também comentou sobre como fica a questão de férias e 13º salário durante essa suspensão dos contratos. Vamos ouvi-la. Bom, quanto às férias, então veja bem, essa é uma questão que é muito discutida, né? Porque vamos supor que a pessoa agora, essa medida provisória, ela só permite a redução por 120 dias, né? Então, ano passado, teve uma discussão, porque o governo fez um período, depois ele prorrogou por mais um período, né? Agora, a medida provisória fala em 120 dias. Esses 120 dias, existe uma discussão, para algumas pessoas, deveriam ser computados lá no final do ano, no período de 13º e no período de férias. Mas muitas pessoas compreendem que não, até mesmo pela previsão legislativa. Agora, de toda forma, nos períodos, por exemplo, o 13º, não há autorização para que ele deixe de ser pago no final do ano, no período legal, né? A primeira parcela em novembro, a segunda parcela em dezembro. Já quanto às férias, contudo, a outra medida provisória, ela fala da possibilidade de antecipação de férias. Então, vamos supor, eu ia tirar férias normalmente só em dezembro. Só que a empresa teve que fechar, porque ela, vamos supor, uma empresa de eventos.
e está proibido fazer eventos. Então, a empresa não pode funcionar agora. Aí, a medida provisória, ela fala o seguinte, olha, a empresa poderá antecipar as férias. Então, eu nem tinha férias garantidas ainda, e a empresa vai poder antecipar essas férias para mim. Para que, então, lá em dezembro, quando eu ia tirar férias, aí eu vou ter que trabalhar. Normalmente, numa situação, então, ordinária, o que a empresa deveria fazer? Primeiro, ela não poderia antecipar férias, e segundo, ela teria que pagar o salário das férias com 1/3 de férias até 2 dias antes do início das férias. Essa medida provisória relativiza isso. Se a empresa quiser, o que ela faz? Ela vai pagar o salário, obviamente, mas ela vai pagar o salário junto com a folha normal. Ela vai pagar até o 5º dia útil do mês, não é mais até 2 dias antes do início das férias. E aquele 1/3 de férias, que é o que a pessoa, na verdade, ganha mais quando ela está de férias, a empresa pode pagar junto com o 13º. Então, eu vou tirar férias agora, mas eu só vou receber esse 1/3 de férias lá no final do ano. Então, realmente existe uma autorização para esse tipo de conduta. Agora vamos falar do home office. Quais os direitos do trabalhador quando a empresa adota esse regime de trabalho? Quem responde o assunto é Bruno Teixeira. Bom, na questão do home office, é importante dizer que, claro, uma das medidas que a medida provisória estabelece ser possível, né, de adoção pelo empregador, que é o teletrabalho, na verdade, ela já, desde a reforma trabalhista, já tem uma regulamentação um pouquinho melhor, né? A CLT, antes da reforma trabalhista, praticamente não tratava do assunto, e agora trata de forma um pouco tímida ainda, mas o que a gente precisa já entender de pronto em relação principalmente à questão da jornada é que o teletrabalho, o home office, ele não significa um trabalho sem controle de jornada. Ele não é como se fosse o que a gente chama de trabalho externo, que não permitiria o controle. Então, existe sim os direitos a horas extras, adicional noturno, isso segue sendo garantido. Claro que a forma como isso vai ser controlado depende muito do tipo de trabalho que é feito, se existe, por exemplo, um tipo de acesso ao sistema da empresa, em que se possa aferir quando se começou e quando se encerrou a jornada, e questões assim. Mas a lei ela não exclui esses direitos relacionados à carga de trabalho em função do home office. A doutora Áudrea também complementou o entendimento em relação ao teletrabalho. Vamos ouvi-lo. Olha, essa questão é uma questão que cada vez mais ela está levantando dúvidas, né? Por quê? Porque a pandemia transformou muito o mercado de trabalho e a forma de comunicação das pessoas. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui numa reunião telepresencial, que provavelmente nós não faríamos, né? Ano passado, antes da pandemia. Então, como o doutor Bruno colocou muito bem, a nossa norma principal, que é a consolidação das leis de trabalho, a CLT, após a reforma trabalhista, ela já falava do teletrabalho. Mas, como ele bem colocou, de uma forma tímida. Por quê? Porque o teletrabalho até então era uma coisa excepcional. Era algo previsto para, geralmente, por exemplo, para trabalhadores de tecnologia da informação, né? Para um trabalhador que ganhasse mais. Então, não era uma coisa preocupante, não era uma coisa de grande massa. E agora virou uma coisa muito comum. E talvez, após a pandemia, pode continuar sendo comum também, porque muitas empresas viram que há ganhos econômicos nisso, e para muitos trabalhadores, em alguns aspectos, isso é positivo, né? No sentido, por exemplo, de evitar custo de deslocamento, de poder almoçar em casa, enfim. Bom, então a gente tem que pensar que há duas situações. Existe o teletrabalho da pandemia, esse aí é limitado a 120 dias e tem que ter, né? Esse não precisa sequer ter um acordo. Então, se o empregador quiser, ele pode colocar o trabalhador em teletrabalho. Olha, realmente a empresa não pode funcionar, ela está fechada, ou então a gente está tendo lockdown, não está tendo transporte, o empregador pode fazer. Ok. Agora, se não é esse caso, aí existe o teletrabalho que já está lá na CLT. Este, sim, precisa de um acordo entre os envolvidos, ainda que seja um acordo individual. Essa questão, Tiago, dos meios, vamos dizer, dos mecanismos, os equipamentos,
A internet, a legislação trabalhista brasileira precisa melhorar nisso. A gente tem legislações como a argentina, a portuguesa, que são mais avançadas, falam inclusive da questão do controle da jornada que o doutor Bruno bem colocou antes, né? A gente precisa evoluir. No caso da legislação brasileira, isso fica muito por acordo entre as partes. Isso não é muito bom, porque às vezes, a gente já falou isso mais cedo, a pessoa não tem muita condição de negociar. Então, por enquanto, fica para o acordo entre as partes, mas isso pode ser discutido judicialmente, porque às vezes vai prejudicar o trabalhador. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Um excelente sábado para todos vocês, um maravilhoso final de semana para você e para todos da sua família. Um grande abraço, nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Tchau, tchau!